coração para receber a tua palavra. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do teu Espírito Santo. Amém e amém. Boa noite a todos. Amém. Podem sentar, quem está de pé. Como eu fico sempre observando, né, as coisas que são faladas aqui, e a pastora me avisou durante a semana que pediu para mim ministrar a palavra. Então, sempre quando eu recebo isso, eu já começo a me preparar e ficar atento às coisas do céu, né? As coisas que Deus vai te trazendo na tua mente para que tu possa transferir para as pessoas. É algo muito delicado, é algo que a gente tem que se preparar bem, porque você está lidando com vidas, não só físicas, mas com vidas espirituais. E as palavras são necessárias para nos dar vida, nunca para nos matar. Então, como a avó disse na oração dela, e pedindo que estejamos com o nosso coração aberto para que tudo aquilo que Deus queira falar para cada um de nós. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aquele que dá e aquele que recebe. Quando você recebe algo, quando os jovens recebem um presente, como você se sente? Quando vocês recebem algo de alguém, como vocês se sentem? Felizes, alegres, né? Mostra aquela alegria contagiante, né? E quem deu o presente, e quando olha essa alegria no rosto de cada um que recebe, como é que ele se sente? Feliz, mais alegre ainda, porque é uma ação de dar e receber. Eu dou de todo o meu coração, e aquela pessoa, naquela alegria dela, ela me retribui e eu recebo de volta. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Ele nos dá, nos dá, nos dá. Nós que muitas vezes somos ingratos e não percebemos, e que essa palavra gratidão tem que parar na sua vida, no seu acordar. Quando eu desperto, cada dia que eu abro os meus olhos, a primeira palavra que vem na minha mente é gratidão. Mais uma oportunidade, mais um dia, porque eu sei que nesse dia muitos já não acordaram mais. E eu estou tendo esse privilégio. Cada minuto que você vive é um privilégio, é uma bênção que Deus te dá. Uma oportunidade para você crescer, para você evoluir. Então as dificuldades que vêm para nossas vidas são para o aperfeiçoamento do nosso espírito. O nosso espírito é eterno, o corpo físico acaba. Mas as dificuldades, elas não vêm para nos destruir. E nelas nós temos a oportunidade de desenvolver. Vocês já pensaram o que Deus dá para cada um de vocês em abundância? E por que Ele dá? Quando Deus Ele quer mandar algo para alguém, Ele dá para você esse algo em abundância. Mas não é só especificamente para você, é porque o outro necessita. Então cada um de nós tem que refletir: o que eu tenho? Então, se você tem muita fé, se Deus te deu, te preencheu, você desenvolveu, você tem essa fé em abundância, você acredita, você se determina, você rompe barreiras. Então você é uma pessoa de muita fé. Mas essa fé é só para você? Quantas pessoas estão necessitadas de encontrar essa fé? Então você tem que usar essa fé que você tem e levar adiante e conquistar pessoas. Mas também tem pessoas que têm muito amor. Amor, ela está sempre querendo, ela está sempre estendendo a mão, ela tem muito amor. Em
isso. Então ela tem que pegar esse amor e tentar levar para quem ainda não tem, ainda não conseguiu romper com isso na vida dela. E também com a sabedoria, com o conhecimento das coisas de Deus. Então, muitos têm grande conhecimento das coisas de Deus. Deus tem em abundância, Ele inspira, Ele mostra tantas coisas. Mas não é só para Ele também. É para Ele levar essa sabedoria e distribuir para quem ainda não tem. Então descubram em vocês o que Deus colocou. Talvez você ainda não tenha despertado para isso e percebido que você tem algo grandioso aí dentro, mas que não é só para você. Ele te fez isso para que você leve isso adiante, espalhe para aqueles que ainda não encontraram. Então tente entender que somos especiais perante Deus. Somos os primeiros, mas podemos trazer isso para muitos outros. Essa frase é muito conhecida, né? É bíblica. Todos nós pronunciamos ela, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então cada um reflita. Quem está fortalecendo você? Quem está fortalecendo você? Então, se você tem essa plena certeza que Deus está fortalecendo você, então o que pode barrar a sua vida? O que está impedindo você de ir adiante? Se é Deus quem fortalece você, nada pode. Então, nós temos que lutar contra aquela mente que muitas vezes envolve em nós e duvida das coisas e diz que, é impossível, mas aquele lá, aquele outro. Esqueça aquele lá e aquele outro. Se centralize em Deus, se centralize em Jesus. Deus não deu um manual? Deus não deu um manual? Isso aqui não é um manual? Não é um exemplo de vida? O cristianismo são os ensinamentos de Jesus. Quem é cristão tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Então isso é um manual. Mas você vai ler esse manual. Mas só ler não é o suficiente. Precisa entender o que está falando e precisa viver isso que se está falando. Por mais difícil que pareça, podemos dizer, mas para Jesus, é o Filho de Deus, mas nós somos filhos de quem? E se Jesus transferiu essas coisas para nós, porque acredita que nós temos a capacidade de realizar essas coisas. Mas o que é que nos trava? A gente sabe que existe um outro ser, que tenta de todas as formas, que sabe os pontos fracos que cada um de nós temos. Por isso nós necessitamos nos fortalecer, orando, vigiando. Você não sabe o momento, você não sabe a hora que a armadilha está pronta. E às vezes vem até uma palavra é colocada na boca de alguém que nós amamos. Por quê? Porque se qualquer um outro desconhecido da rua, você vai ignorar. Se um mendigo vier te chamar de mendigo, você vai se importar? Não. Mas se um ente seu vir e falar alguma coisa, você se incomoda. Por quê? Porque tem uma relação de sangue, tem uma relação familiar. Então nós temos sempre que cuidar naquilo que nós pronunciamos, naquilo que às vezes escapa naquele momento. Quando você desiste da luta, quem perde? Quando você desiste da caminhada, quem perde? Você, Jesus e Deus.
Então, por mais dificuldade que nós temos, nós nunca podemos desistir. Nós vamos ter fracassos. Fracassos é inevitável. Tombos é inevitável. Mesmo você estando dentro da igreja. Nós erramos. Nós não somos perfeitos. Mas a questão é, nunca desista. Por mais que na caminhada, ou mesmo dentro da igreja, a gente sabe, aquele ali teve esse problema, aquele lá teve aquele outro problema. Mas se ele não desistiu, ele é vitorioso. Se ele não desistiu, ele é vitorioso. Numa corrida, mesmo aquele que chega em último lugar, se ele chegou, ele não desistiu. Então ele também é vitorioso. Então nós temos que aprender a como enxergar as coisas. Porque o mal que ele quer é que você se sinta frustrado, se sinta com aquele sentimento de derrotado. Às vezes acontecem situações que você cai, joga você na lama e tenta provar para você, e você assume, aceita isso, que você não presta mais, que eu pequei, que eu errei, não tem mais jeito. Esse é o conselho que o mal dá para você, que introduz na tua mente. Mas Deus, o que Ele fala? Saia da lama, tome um bom banho, se limpe e comece de novo. E persevere de novo. Por quê? Porque às vezes você foi na lama para ser um exemplo. E você, com aquele exemplo, pode levantar muitos outros. Então, não leve a derrota como algo que acabou com a sua vida. Será que no passado muitos não falharam? Será que Moisés não falhou? Em bater na rocha 2 vezes? Em quebrar as tábuas da lei? Fez 40 dias de jejum, subiu no monte, fez 40 dias de jejum, recebeu as palavras dos mandamentos. Mas quando ele chegou lá embaixo, ele viu o povo irado lá, adorando outros deuses. Ele se revoltou, ele não aceitou aquela situação e quebrou as tábuas. Teve que fazer mais um jejum de 40 dias. Então nós sabemos que o mundo é assim, as armadilhas acontecem. Mas nós temos que ter muita fé, muita sabedoria, muito amor para superar tudo isso. Hoje, amanhã. Então, entenda. São pessoas especiais, são crianças especiais, estão aqui. Mas você sabe que tem que vencer o seu dia a dia. Eu vou deixar essa palavra aqui para vocês porque eu achei muito interessante. Às vezes as pessoas vão dizer muita coisa para você. Vão dizer, mas o que você faz com isso? Que é o importante. Mas você não pode se focar no que as pessoas dizem para você. Você tem que se focar no que Deus, no que Jesus diz para você. Porque isso nos aprisiona quando nós deixamos o nosso ouvido entrar, quando vem coisas, vão entrar aqui, é para perturbar, é para dificultar, porque você está no caminho certo e não quer que você vá por esse caminho. E às vezes a gente deixa essas palavras entrar e ficar lá, e torturam o nosso coração, e torturam a nossa mente. Então nós temos que deixar de ser escravos. Essa palavra entra, quando é proferida por alguém, entra aqui e sai aqui. Porque o que a gente tem é muito maior. É natural que nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados. As pessoas muitas vezes são usadas pelo mal, mas é para tirar você do caminho. Então nós temos que ser inteligentes, ter sabedoria daquilo que Deus tem nos instruído. Então eu quero dizer isso aqui para você. Se a pessoa te criticou, isso é o que ela tem para te oferecer. Está tudo bem. Isso é o
você. Então não se foque na crítica que ela fez contra você. Olhe com os olhos de Deus, olhe com os olhos de Jesus e perdoe. Jesus não foi esse exemplo? Crucificado numa cruz. Ele ainda disse para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. Deixam a ignorância tomar conta de si. E você está ali. Então, Jesus ele é muito inteligente, porque a reação dele diante daquilo que se apresentava para ele, a reação que define como você reage quando alguém te critica, como você reage quando alguém te julga, como você reage quando alguém te despreza, como você reage, que é o fundamental. Então a pessoa tenta te ofender. Já nasceu perdoada? Já nasceu perdoada? Eu não posso carregar isso comigo. Às vezes nem sou eu que tenho que perdoar, é ela. É ela própria. E as pessoas já sofrem com isso. Essas pessoas já sofrem, elas vivem no inferno. Então quem sou eu, né? Para condenar ela a um inferno maior ainda. Eu preciso me libertar. E não deixar que isso me aprisione. Porque senão eu não vou conseguir. Eu vou levar ela para minha noite de sono, eu vou botar minha cabeça no travesseiro pensando naquela maldade, naquela injustiça daquela pessoa. Eu estou levando para o meu sono isso. Não. Você diz, está cancelado. Está amarrado. Eu não preciso disso. E quando estiverem te perseguindo, como você tem que falar? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, mesmo na perseguição. Então, nós temos que nos focar muito mais em Jesus, em Deus, em toda a palavra que nos foi dada. E eu garanto para vocês que não é fácil, mas se vocês fizerem isso dia após dia após dia, vocês sentirão o coração mais leve, o espírito mais leve, a saúde também. Eu fiquei deslumbrado porque eu vi uma reportagem, um negócio falando que diz, eles fizeram experiência, gente, a ciência está se aproximando de Deus, que diz que a pessoa, naquele momento que ela está orando, existe um processo dentro dela, na corrente sanguínea, que aumenta o sangue no cérebro, e a mente dela se abre mais, desperta, deixa ela mais inteligente. Quando ela ora, e olha o detalhe, principalmente quando ela está fazendo isso, sabe como? Ajoelhada e com as mãos assim. Não é uma igreja que falou isso, é ciência. Então a ciência está se aproximando cada vez mais e comprovando as coisas de Deus. Não é fantástico isso? Não é uma igreja que está falando, a ciência. Então, se a ciência está falando isso, estão abrindo os olhos e compreendendo que um caminho de oração, que é um caminho de sacrifício, nos traz saúde, vida e mais proximidade de Deus. Tá bom? Espero que vocês reflitam. Eu sei que as palavras para o nosso cérebro fica 40%, gente. É difícil assimilar tudo. Mas que esse pouco, essa sementinha possa ficar na mente, no coração, no espírito de cada um de vocês. E tentem vivenciar isso na vida de vocês. Aí Deus
traz muito mais bênçãos e uma revolução, uma mudança da água para o vinho. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder transmitir um pouco daquilo que Deus me deu em abundância, que não é para mim, é para todos vocês. Tá bom? Muito obrigado.